a Deus. Salmos, capítulo 1. Capítulo 1 de Salmos. Pode ficar. Se cansar, pega uma cadeira. Senta ali. Eu estou cheio do poder de Deus. Aleluia. Salmos capítulo 1. Acompanhe comigo. Aleluia. Aleluia. Salmos capítulo 1. Oh, aleluia. Não perca o Senhor de vista. 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 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado quem? Não se detém aonde? E nem se assenta onde? Quando você não faz essas coisas, você é bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Mais do que feliz. Mas a continuação diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Antes de quê? Antes de quê? Mas antes de quê? Antes de se assentar na roda dos escarnecedores, seguir o conselho dos ímpios e andar no caminho dos pecadores. Antes disso, você tem o seu prazer na lei do Senhor e medita na sua lei de dia e de noite. Medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. Eu estou almoçando, estou meditando. Eu estou conversando com meus amigos. Aleluia. Eu estou meditando. Eu estou trabalhando. Eu estou meditando, Érica. De dia e de noite. Eu estou dormindo. E o meu espírito, as minhas emoções, os meus pensamentos estão meditando. De dia, de noite. Quando eu acordo à madrugada, eu estou meditando. Lorena, né? Eu estou meditando de dia e de noite. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não aceita o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada. É como uma árvore plantada à beira de um riacho ou de um ribeiro, que dá os seus frutos na estação certa e suas folhas não murcham. Suas folhas não murcham e ela dá fruto. Fale comigo assim: eu sou uma árvore plantada junto ao ribeiro. Existe um rio que sai do trono de Deus. Este rio, ele nutre minha vida espiritual. Uma árvore plantada. Glória a Deus. Uma árvore plantada à beira do riacho. Você está entendendo? A revelação do Espírito Santo. Amém, Beth? Você é como uma árvore
em um riacho, à beira de um riacho. As suas folhas não murcham. E os seus frutos aparecem no tempo certo. Frutos fala das nossas ações em Cristo. Né, Socorro? Quais são os frutos que eu dou na estação certa? Quais são os frutos? Bondade, benignidade. Quais são os frutos? Longanimidade, temperança, alegria, paz. Quais são os frutos? Justiça. Os frutos aparecem no tempo certo. Aparecem. Eu não preciso ficar falando, eu sou santo. Olha, eu sou santo. Eu não preciso ficar falando, eu sou crente. Eu sou crente. Olha, eu estou aqui no trabalho, mas eu sou crente, hein? Por quê? Não são palavras, são ações, são frutos. São frutos. Mas o ímpio é como a palha, diz aí o texto, que é levada pelo vento. Quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que transgridem a lei de Deus. Os ímpios são aqueles que não procuram conhecer a vontade de Deus e andam segundo o conselho deles próprios, seguindo o conceito deste mundo, a filosofia deste mundo, os ensinamentos que por tradição receberam de seus pais, de seus antecessores. Os ímpios são como a palha, mas aqueles que são justos, eles são como uma árvore plantada à beira de um riacho. E os seus frutos são dados na estação certa, e suas folhas não murcham. Eu quero falar uma revelação que o Senhor me deu esse mês que passou para minha esposa, e o motivo de eu estar aqui. Eu estava orando com ela, e o Senhor deu uma visão para ela. Esta igreja é como um jardim. Aleluia. E havia árvores de médio porte. E estas árvores, algumas folhas estavam secas. Elas não estavam feias, mas algumas folhas estavam secas. E essas folhas caíram. E o Senhor mostrou a ela, eu puxando com ciscador, Ciscador, aquelas folhas. Eu orando ao Senhor, o Senhor disse comigo, falou para mim, acerca desta revelação. Você vai para São Paulo. E você vai e não tem data para voltar. Eu já estou com a passagem comprada, dia 16, mas o Senhor disse, você não tem data para voltar, porque eu quero que você faça uma obra lá. E o Senhor me deu algumas instruções que não é necessário falar. Durante essa semana, o Senhor me levou para o Salmo 1. Salmo 1, capítulo 1, que nós lemos uma parte dele, versículo 1 e 2, e eu citei o outro versículo. Como árvore plantada à beira do riacho, que dá os seus frutos na estação certa, suas folhas não murcham, e tudo que ele fizer prosperará. Falando do justo. Eu fui buscar, como todo mundo, na internet, o significado das folhas secas, porque, sinceramente, eu estudei faz muito tempo, e eu não lembro nem se eu estudei sobre isso. E eu fui buscar então
o entendimento da folha seca. O que significa a folha seca? Presta atenção a isso. A planta, a árvore, a planta, ela recebe nutrição da terra e da chuva, das águas, para poder sobreviver. As folhas, elas são o que ajudam na fotossíntese. E elas também trabalham a respiração e a transpiração da planta. Quando chega a estação da seca, ou até mesmo em tempos frios, lugares que esfriam muito, muito rápido, e elas não têm nutrição adequada, elas têm um mecanismo de defesa. As células dentro dela começam a bloquear a passagem ali da seiva, que dá vida às folhas, a toda a planta, e ela mesmo faz com que aquelas folhas vá morrendo, vá secando, e as folhas então secam. Por quê, pastor? Por que elas secam? É uma forma da planta se proteger no tempo da secagem, porque as folhas puxam do tronco. Então elas secam, diminuindo assim as folhagens, esperando o tempo da chuva. Mas quando você lê o Salmos 1, a Bíblia diz que esta planta, ela está à beira de um riacho, de um ribeiro. Amém? Ela está à beira de um ribeiro. E ela é nutrida constantemente com esta água. Então suas folhas não murcham, por quê? Porque a água as alimenta. Amém? Amém. Então elas não têm por que se proteger com suas células internas, fazendo com que as folhas sequem, porque elas estão sempre sendo nutridas com os sais minerais daquela água. O justo é como uma árvore plantada à beira de um riacho. É como uma árvore plantada à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem acontece o quê? Não Murcha. Não murcha. E tudo quanto ele faz ou fizer, depende da tradução, será bem sucedido. Aleluia. Você é essa árvore, Érica. Eu esqueci teu nome. Marcelo. Você é esta árvore, Marcelo. Aleluia. Vocês são estas árvores. Amém? Oh, glória. Vocês precisam ser nutridos constantemente da água Oh, aleluia. que passa por suas raízes. 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 Para que suas folhas não murchem. Oh, glória a Deus. Se as folhas fazem a transpiração e a respiração, significa que as árvores que não estão constantemente se alimentando desta água, elas não estão conseguindo respirar o ar espiritual. E logo elas são bloqueadas. Porque Jesus diz que nós somos os ramos. E os ramos que não dão fruto, corta-se para que venha outro e dê fruto. Jesus não quer cortar nenhum de nós. Ele quer que você seja nutrido. Aleluia, glória a Nutrido. Deus. Constantemente. Mas para que isso aconteça, olha, preste atenção. Para que isso aconteça, você tem que começar a meditar de dia e de noite. Sabe o que é isso? De dia e de noite.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor quer que você descanse na sombra dele. Mas há muitos cristãos que estão vivendo sem descanso, sem paz, que estão vivendo atormentados nesta época de pandemia. Eu recebi muitas mensagens de pessoas dizendo: pastor, estou com depressão. Pastor, eu pensei em me matar esses dias. Pastor, eu não consigo mais cantar, louvar. Pastor, eu estou me separando. E aí, o texto diz o quê? Você tem que ter o prazer de dia e de noite na lei do Senhor. 24 horas, de dia e de noite, para que suas folhas não murchem, para que você dê frutos na estação correta. Amém, Luana? Como, Luana, você pode fazer para que suas folhas não murchem e os frutos sejam dados na estação certa? O que você pode fazer? Fala aí para nós. Está mais na presença do Senhor. Está mais na presença do Senhor. Mas como é que eu posso estar mais na presença do Senhor, Ju? Eu estou trabalhando. As irmãs estão fazendo seus afazeres de casa, cuidando das crianças, né? Tão novinha, 4 crianças. Ela está trabalhando. Ela é muito novinha ainda, então ela não tem muita ainda. Talvez as crianças corram para lá, para cá, e ela, Carlos, né? Carlos, dá um jeito aí que eu estou ocupado. É mais ou menos assim, não? Mais ou menos. Como é que eu posso adorar o Senhor com as crianças gritando, com as crianças correndo? Érica, como é que eu posso adorar o Senhor se eu estou trabalhando e o meu chefe está pegando no meu pé? Oh, Deus maravilhoso. Socorro! Como é que eu posso trabalhar e adorar e meditar? Você precisa fazer isso no seu coração. No seu coração. Aonde é? Coração. Eu não ouvi. Aonde é? Coração. No coração. No coração é onde Deus habita e aonde se manifesta a glória dele. No coração. Os frutos no tempo certo. Porque o rio está fluindo. Está fluindo. Não importa onde. Você está 24 horas meditando na lei do Senhor. Me convidaram para almoçar. Olha, interessante, né? De novo. Vocês podem me convidar, tá bom? Me convidaram para almoçar em Manaus. Eu não vou falar dos detalhes porque faz parte da vida particular da pessoa. E provavelmente ela vai nos ouvir, eu não pedi permissão. Mas estava almoçando. Casualmente. Estava ali na casa daquela irmã. E o Senhor falou para mim, para uma senhora que ali estava. O Senhor disse para mim: fala para ela que existem 3 demônios que dominam a vida dela. E eu comecei a falar o que significava cada um, e aí eu paro porque não estou com permissão para falar. E à medida que eu ia falando, o Espírito Santo ia fazendo ela lagrimar, chorar. E para resumir, hoje já vai fazer alguns meses. Um dia vocês vão ouvir o testemunho dela. Eu já falei sobre isso com ela.
vocês vão ouvir o testemunho dela. Muito forte, do marido dela. Muito forte, muito forte. O demônio se manifestou e nós oramos e ela está, talvez, eu nunca sou de guardar datas, ela já está há mais de 5 meses na igreja, com seu esposo. Aleluia. Glória a Deus. Porque não há lugar, não há limite para o poder de Deus. Eu creio, aleluia. Não há limite para a glória de Deus. Aonde você estiver, a glória de Deus irá se manifestar. Mas você precisa estar nutrido com a água. A água que vem. A água que vem do trono de Deus e do Cordeiro. Esta água, ela te enche, ela te capacita, ela te orienta, ela te fortalece. Eu estava esperando você, Marcos. Já vem aqui que eu vou orar por você. O Senhor já me mandou orar por você desde casa. Porque esta água é o Espírito Santo. Amém, Marcos? Tudo bom? Eu sabia que você vinha. Vou dar uma palavra do Senhor para você. O Senhor me mostra você assim. O Senhor me mostra você assim. O que isso significa? Sabe, eu vou dizer para você. Se você quer ser como uma árvore, eu estava falando sobre isso, uma árvore plantada, aonde tudo que você fizer prosperará. Quer isso para a sua vida? Você precisa sair do muro e se firmar na presença de Deus. Quando você está assim, é porque você está cambaleando. Você não está firme. O mundo ainda está te seduzindo, ainda está te empurrando para algumas coisas. O Senhor falou comigo 5 horas da tarde agora. E disse: fala para ele que eu não quero ele assim. O Senhor não te quer assim, Marcos. Você precisa se posicionar. Se posicionar. Não ficar de um lado para outro. Está entendendo? Se posicionar. Parar de justificativo, de desculpas, para se firmar na presença de Deus. Se entregar por completo. A Bíblia fala de um rio aonde o profeta entrou com um pouquinho de água só pelos seus pés, depois pelos seus joelhos, depois pelos lombos, os ombros e depois cobriu ele. Este rio fala do Espírito Santo. Este rio fala do poder de Deus. Quando você se aprofundar neste rio, sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar. Então essa é a palavra do Senhor para você. Deixa eu orar por você. Todo espírito de indecisão, todo espírito contrário, você. Senta aí, vamos cultuar junto. 5 horas o Senhor falou comigo. E ele apareceu. Que o Espírito Santo trouxe. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, para que sejamos bem-sucedidos, precisamos meditar de dia e de noite.
Eu convoco vocês a meditar no Salmo 1 esta semana. Salmo 1. O que quer dizer bem-aventurado? O que é bem-aventurado? Mais que feliz? Mais do que feliz. O que quer dizer conselho dos ímpios? Conselho fala de conceitos, de ideias. Costumes. Os ímpios têm os seus conselhos, seus fundamentos, seus ideais. O que quer dizer andar no caminho dos pecadores? Você vai meditar. O que quer dizer não se deter na roda dos que escarnecem? O que quer dizer ser uma árvore plantada à beira das correntes de águas, ou do riacho, ou do ribeiro, como diz a tradução? O que quer dizer ter os seus frutos na estação certa e suas folhas não murcharem, e tudo quanto este homem justo fizer prosperará? O que quer dizer que o ímpio é como a palha que é levada pelo vento? Vocês vão durante essa semana meditar. Eu meditei durante uma semana, cheguei na terça-feira. Desde a terça-feira eu estou meditando. Desde a terça-feira o Senhor está falando comigo. Falando acerca da minha missão, acerca da minha vida, de dia e de noite. 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 Recebendo nutrição do Espírito Santo. Como fazer, Carlinhos, para você ser alimentado, ser como esta árvore? Como fazer, Carlinhos? Meditar de dia e de noite. Como fazer, Alain, para ser como essa árvore plantada à beira do riacho ou das correntes de água? Meditar de dia e de noite. Como fazer, Ju, para ser como essa árvore? Meditar de dia e de noite, Ju. Quando você medita de dia e de noite, qualquer lugar que você está, Deus se manifesta. Qualquer lugar onde você vá, o Espírito Santo manifesta a sua glória. Aleluia, glória a Deus. Qualquer lugar, você não precisa de estímulo para se alegrar no Senhor. Você não precisa de empurrão para se alegrar no Senhor. Aonde você está, você adora ao Senhor. Aonde você está, você salmodeia ao Senhor. Aonde você está, você fala em línguas. Claro que você precisa ser prudente, né? Não vai... Não. O pessoal se assusta. Mas você pode falar no teu coração. Você pode falar baixinho. Se a folha está seca, é porque tem algo errado. Não está sendo nutrido. Você não precisa vir aqui na frente para cantar. Você não precisa estar aqui para pregar. Você só tem que ser nutrido todos os dias, meditando e recebendo da água. Porque quando você deixa fluir o rio, Jesus disse: águas vivas fluirão do seu interior. Então a glória de Deus vai se manifestando. A glória é para quem? É para mim? Não. Aleluia. Mas Glória você a é como Deus. uma árvore plantada à beira do riacho. À beira do riacho.